Olá, a nossa devocional de hoje vai falar sobre quando Jesus acalma uma tempestade. Eu vou utilizar hoje a Bíblia a revista e atualizada, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu gostaria de deixar bem claro que eu gosto de usar diversas traduções bíblicas, porque como todo aquele que gosta de estudar a palavra de Deus, deve sim se abastecer ao máximo de diversas fontes de informação, tendo sempre o leme, a palavra de Deus, sempre verificando as escrituras sagradas, verificando se não há algum erro de tradução ou algo nesse sentido. Eu vou dar o nome hoje da nossa devocional de A Sua Fé Só Existe Quando Há Bonança? Então vamos ver aqui Lucas capítulo 8, 4 versículos só, de 22 até o capítulo 25. 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse então a eles: passemos então para a outra margem do lago. E então partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu, como todo bom viajante, aliás. E sobreveio então uma tempestade de vento naquele lago, correndo eles um perigo avassalador, e então resolveram despertar Jesus Cristo, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo então cessou e veio a bonança. Então Jesus virou para seus discípulos e disse: onde está a fé de vocês? Eles então ficaram todos cheios de temor e também de admiração. E então diziam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende, e estes lhe obedecem? O que nós aprendemos aqui? Lucas, ele é um apóstolo que escreve de maneira muito minuciosa. Ele busca detalhar ao máximo as informações. Então, esse lago onde eles vão atravessar, Jesus tinha uma missão, ele tinha um motivo para ir com seus discípulos até o outro lado do lago, que nós veremos o motivo disso aí amanhã. E aí o que acontece? Eles estão tranquilos porque o mestre está acordado, está ali online. E Jesus sabia muito bem o propósito, sabia o que ele ia fazer, como ele ia proceder. O cara, né, filho de Deus, há de convir. Só que os seus discípulos, como a maioria de nós, na hora que o cerco aperta, a fé costuma diminuir. Então, eles começaram a ver que tempestade, né, de vento, começaram a fazer redemoinho e ondas altas naquele lago grande. Então, o barco em que eles estavam começou a balançar muito e eles tiveram medo realmente de naufragarem ali e não terem socorro, perderem suas vidas. E então, o que eles fazem?
eles ficam aflitos, apesar de terem ouvido do mestre que eles deveriam entrar no barco, ir até o outro lado. Mesmo sob a palavra do mestre, eles tiveram dúvida e resolveram acordar o mestre. Mestre, acorda, faça alguma coisa. Pô, quantas vezes nós, no meio dos nossos problemas, nós indagamos mesmo, Senhor, você não está me vendo? Fala sério. Você diz que está sempre do meu lado, mas, acorda. Você não tem relógio, você não tem calendário, você não está vendo como é que está a previsão do tempo? E você mandou eu caminhar nisso aqui, e olha o jeito que tá, olha o auê. Eu estou sob risco de vida, eu estou sob pressão no meu trabalho, eu estou numa tribulação, seja ela qual for, nas áreas quais que você quiser considerar. E Jesus, como eu disse, como todo bom viajante, ele adormece, ele sabe muito bem, ele sabe qual é o propósito e a missão dele. E ele resolve, dar o cochilinho dele. Olha o que o cara faz. Jesus resolve o auê que estava afligindo, porque ninguém ia escutar Jesus naquele alvoroço, porque eles estavam em desespero. Quantas vezes Deus fala conosco e nós estamos falando, reclamando, tentando acordar Deus. Olha só. E na verdade, ele sabe que a gente naquele auê, ao invés de a gente aprender, a gente a praticar a fé, enfim, não, a gente entra em desespero, inúmeras vezes, por um só motivo. Porque a nossa fé é muito, mas muito pouco exercitada. Então, eu falo que eu acredito em Deus, eu falo que tá tudo legal em Jesus Cristo, que eu ando aí no Espírito Santo, mas quando tudo está bem, bastou apertar o cerco, o desespero bate. Então Jesus acalma aquele vento, as águas então que faziam aquelas ondas altas acalmam-se, tornam-se serenas, o barco para de balançar. E então ele diz, essa parte é doída. Então o Senhor vira para os seus discípulos e diz assim: aonde é que está a fé de vocês? Isso é uma pergunta que ecoa em todos nós. Ecoa por qual motivo? Ecoa porque nós confundimos muito fé com pensamento positivo. E o pensamento positivo, ele é uma coisa humana. Ele é como probabilidade. A probabilidade é algo que pode acontecer, que tem chances de acontecer, mas não é certo que o vá. Agora, fé é totalmente diferente disso. É totalmente diferente. A fé, eu realmente acredito, eu ponho a minha vida, o valor de todas as coisas que eu possa imaginar, em pensar, em sentir, em realizar, em ter. Tudo isso eu ponho, tudo isso que eu considero como valor, na certeza do Senhor, que Ele vai resolver isso para mim, por mim, comigo, mas principalmente que vai me ensinar naquela situação. Então, o que nós temos para o dia de hoje é refletir sobre, primeiro, quando eu vou fazer uma escolha, seja ela qual for, se é um emprego novo, ou sair, trocar de emprego, se é um relacionamento novo, ou, enfim, qualquer coisa relacionada a esse relacionamento, que seja de acordo com isso, em quaisquer esferas, se tem a ver com você decidir viajar ou não,
ir para tal lugar ou não, aplicar o seu dinheiro em algum negócio, ou, enfim, um novo investimento que você esteja pensando, quaisquer áreas que você colocar. Você tenha sempre essas duas vertentes. Primeiro, quem está mandando eu fazer isso? É a minha vontade? É o meu eu? Estou sendo movida pelo orgulho? Estou sendo movida pela turba, pelo que os outros estão falando? Eu estou sendo movida pelo quê? Quem está me mandando fazer isso? É a palavra de Deus que eu estudo diariamente, que eu procuro saber se essa é a vontade de Deus ou não. E aí quem quiser saber como a gente aprende se é a vontade de Deus ou não, é só falar aí que a gente responde, também não tem problema. E a segunda coisa é justamente praticar essa fé. Então assim, se eu sei quem está me enviando ou me ordenando a fazer determinada realização, é o Senhor, vem da vontade soberana, então eu posso fazer em paz. Segundo, exercitar essa fé. O que é exercitar essa fé? Quem está no barco comigo? Esse é o exercício da fé. Se no meu barco, quem disse que vai remar comigo, quem disse que vai ficar comigo, quem me deu a palavra que eu vou chegar do outro lado do lago, que há algo para ser realizado lá, quem está dizendo isso? É o Senhor? Ou é uma pessoa de carne e osso? Ou são as circunstâncias? Ou é a sua conta bancária? Ou é a sua quantidade de experiências na vida? Se é a quantidade de murmurações que tem dentro de você, os seus pensamentos o tempo todo ansiosos por uma confirmação. Se eu tiver o tempo todo a certeza de que eu vou fazer aquilo ou vou optar por determinada circunstância ou pessoa na vontade do Senhor, realmente eu estou em obediência. Eu estou pronto para enfrentar essa tempestade ou o que tiver de vir. E segundo, como eu exercito a minha fé? A minha fé é saber, é crer o tempo todo que quem deu a palavra também é fiel. Fiel é todo aquele que não falha. É diferente de leal. Leal é aquele que não trai. Se quem deu essa palavra e se ele está no barco comigo, né, sabendo que quem deu a palavra foi o próprio Senhor, então eu sei que Deus, um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Logo, ele não vai falhar. Então ele estará comigo. Se ele está comigo, não importa tudo o que está acontecendo à minha volta. Ainda, quem estiver ouvindo isso, ainda que você não veja um saldo positivo na situação em que você se encontra, ainda que você não consiga visualizar um futuro preferível, ainda que você não consiga, às vezes a gente não consegue nem abrir a Bíblia para ler, tamanho o vento que está na nossa vida nos atribulando em todo momento, e nós não conseguimos realmente decifrar o que Deus está dizendo, de tanto que a gente está de olho na tempestade e não na nossa companhia no barco. Quando eu sei dessas duas coisas, não há motivos para eu temer. Porque é fácil, em terra, em segurança, na bonança, o tempo todo, eu dizer que ando em lugares altos, que eu estou exercitando a minha fé, que minha fé é inabalável, que eu sou super de Jesus, que o Espírito Santo se move em mim, que Deus é soberano, patati patatá. É muito fácil. Mas é na hora da tempestade, é nesse momento que o nosso Mestre, Jesus Cristo,
Ele está conosco no barco. É nesse momento que nós somos convidados a olhar para esse Cristo, não para nos desesperar porque Ele está adormecendo, mas assim como Ele, também descansar na certeza de que tudo vai dar certo, porque nós estamos fazendo algo, estamos realizando, estamos escolhendo algo ou alguém segundo a sua vontade. E nada, nem ninguém, nunca, em tempo algum, frustrará os planos de Deus para a nossa vida. Que você tenha um bom dia hoje e a certeza de que não importam os ventos, não importam o tamanho das ondas. Se você está fazendo algo segundo a vontade de Deus, Jesus está no barco com você. Nada, nada vai fazer com que os planos dele pereçam. Você não vai perder, você não vai morrer, você não vai deixar de respirar sobre a face da terra sem antes cumprir os propósitos de Deus. Que você possa ter um dia maravilhoso hoje e que em nome de Jesus você possa mais uma vez exercitar a sua fé e descansar como o Mestre fez no barquinho junto com os seus discípulos. Que todos nós aprendamos a exercitar esta fé e descansar na palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém?